Boa noite, queridos, graça e paz. Reverendo Nilson, graça, paz e misericórdia. Pastor Ives Cunha, meu amigo, graça, paz e misericórdia. Queria pedir para ele ficar de pé. O pastor Batista, Ives Cunha, ele foi pastor na Igreja Batista do Parque Suécia. Era ele que ia armar o meu concílio lá. Amigo, meu colega de seminário Batista. Eu ia pedir, queridos, que para a gente andar um pouco rápido, vamos abrir no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do versículo 54 ao 62. Eu vou usar esse telefone celular aqui como apoio, tá? Não é o meu, não, eu esqueci o meu. Mas está aqui, eu vou usar. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz assim, espera um pouco. Tá bom. Fica aqui, cara. É uma passagem conhecida, né? É a passagem quando Pedro nega Jesus. E, queridos, eu queria fazer até um comentário que quando Pedro nega, antes disso ele tinha falado para Jesus a seguinte coisa: não, mestre, eu nunca vou negar o Senhor não, até a morte eu estou com o Senhor, fechamento puro. E na hora do aperto, Pedro nega. E Pedro fala as 3 vezes, não, parece até um político brasileiro quando o nome dele aparece lá no esquema de corrupção, que Pedro, eu não, mas Pedro não nega por isso. Na verdade, Pedro, quando ele fala para Jesus, eu estou com o Senhor até a morte, Pedro estava sendo altamente sincero. E numa situação daquela, acredito eu que qualquer um, nas condições de Pedro, o negaria. Vamos ver, queridos. Versículo 54, todos acharam? Então, prendendo, o levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, e entre mentes uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando, disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também és tu um dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fitou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, antes disso, vamos fazer uns comentários sobre o Evangelho de Lucas. Esse Evangelho, ele foi escrito aproximadamente entre o ano 60 e o 3. Também é um Evangelho sinótico. Ele tem o mesmo sentido do Evangelho de Mateus e de Marcos, que é a intenção de apresentar a pessoa de Jesus ao mundo. João não é Evangelho sinótico, João é uma tese de defesa. E em alguns momentos, João e Lucas eles entram em choques de opinião. Mas o Evangelho de Lucas, ele tem a intenção é uma carta escrita a Teófilo, e a sua preocupação não é registrar simplesmente fatos históricos, mas relatar historicamente a salvação em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, Jesus não traz a salvação. Jesus é a própria salvação. Ele não te entrega de bandeja a salvação está aqui. Não, para você ter a salvação em Cristo, você tem que estar nele. Ele tem que habitar em ti, né? E Lucas também, ele mostra o interesse de Jesus pelos pobres, pelas mulheres, pelas crianças.
Não crianças, todo tipo de criança, não é que ele não gostasse de certas crianças, mas daquelas crianças pobres de rua, as crianças que ninguém ligava. Na verdade, Jesus vem àqueles que eram descartados pela sociedade. Lucas também mostra Jesus como o Messias, mostra que ele é o próprio reino, fala da viagem de Jesus a Jerusalém, do seu sacrifício na cruz, da importância da oração e das reações emocionalmente humanas de Cristo. Na verdade, Lucas, ele trata Jesus tanto como Deus como homem. Ele fala da dualidade, o Cristo homem e do Cristo Deus. Mas, pulando essa parte histórica da coisa, vamos dar uma olhada na mensagem em si. Essa passagem está mostrando Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Talvez você tenha ouvido falar, tu vai me negar 3 vezes até o galo cantar 3 vezes. Não, o galo canta uma vez só. Mas Pedro nega nas 3 passagens, nas 3 perguntas, pessoas até bem convenientes. Ó, você conhecia ele? Não, não conheço. Ó, você andava com ele, onde ele ia, você também estava, você seguia ele? Não, eu não seguia. Pô, você é assim, cara, você até parece com ele. Pedro, ó, eu não pareço com ele, não. Essas perguntas são muito impactantes para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente pensa que depois que Jesus é espancado na porta do templo, tem que caminhar 2 quilômetros com a parte vertical da cruz, que quando Pedro nega e o galo canta, Jesus está a 700 metros dele. Que quando Jesus olha para ele, assim que eles começam a chorar, era impossível o Cristo humano ter ouvido o que ele falava. Mas vamos pensar nas perguntas que foram feitas a Pedro e as respostas. Você sim, você estava com ele? Ele, eu não. Você conhecia ele? Pô, eu não. Pô, você parece com ele. E Pedro responde o quê? Não. Imagina se essas perguntas fossem feitas para nós. Pô, olha só. Você conhecia ele sim. Ele, pô, não conheço. Mas não é conhecer a Jesus como aquele que a gente anda constantemente. Meu amigo de escola, meu amigo de futebol, meu amigo de tatame, né? O filho do Rodrigo ali, Arthur, futuro presidente da Associação de Kung Fu da Baixada, se Deus quiser. Fica em pé aí, Arthur. Futuro presidente da Associação de Kung Fu da Baixada, se Deus quiser. E não é conhecer Jesus assim, meu amigo de jogar bola, meu amigo de eu sentar, conversar, bater um papo com ele. Vamos nos reunir para uma festa, para um churrasco. Não, não é conhecer Jesus assim. Mas conhecer Jesus como foi falado, num conceito bem íntimo. Conhecer Jesus na sua essência de amor. Né? A gente fez um estudo ali até no dia da chuva, e o que foi falado foi quando o apóstolo Paulo fala que ele combate uma coisa que viria a ser uma grande heresia na igreja cristã do século 21. Não, querido, não olha para mim, não, olha para Jesus. Mas Paulo falou, imitem a mim como eu imito a Cristo. Mas para eu imitar Cristo, você tem que ver Cristo em mim. Mas para você ver Cristo em mim, para eu poder imitar os atos dele, eu tenho que conhecê-lo. E foi isso que foi feita essa pergunta para Pedro. Você conhece ele? E Pedro olhou dentro de si, na hora do aperto, pô, não conheço ele não. Não um amigo do futebol, do churrasco, até do culto de oração, não, mas conhecer o Cristo vivo. O Cristo que faz você mudar a sua forma de pensar. O Cristo que faz você mudar a sua forma de agir. O Cristo que faz você mudar a sua conduta diária, onde aquelas pessoas até que te odeiam, na sua comunidade, no seu trabalho, até que mora dentro da sua casa, vai olhar para você e vai ver, não, não é o fulano, é o Cristo que está nele. Por quê? Porque o Cristo que está nele faz ele agir de forma diferente. O Cristo que está nele faz ele ser um ótimo vizinho, faz ele ser um ótimo funcionário, um ótimo chefe, um ótimo amigo, um ótimo irmão, um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo marido. O Cristo que está nele faz isso. Isso é conhecer Jesus na íntegra, conhecer Jesus intimamente.
Vamos nos ater na segunda pergunta que foi feita para Pedro. Pô, você é um deles, você fazia parte do grupo, aonde ele ia, você estava junto, aonde ele parava, você estava, aonde ele seguia, você seguia, ou seja, você seguia ele. E Pedro responde: eu não. A gente tem visto aí hoje um monte de político, né? Hoje eu estava querendo almoçar, vendo televisão, passaram ali fazendo carreata no Parque Aliança, soltaram um monte de fogos. Minha esposa queria falar comigo, não conseguia ouvir minha esposa, não conseguia ver a televisão. Teve uma hora que eu olhei pela janela e pensei: não vai ganhar eleição, não. Tomara que não ganhe, cara. Tomara que não ganhe. Mas... E você vê, né? Aquele... Não, interessante que é um cara que passa por mim por 4 anos, não dá nem bom dia, né? Se passar hoje lá, vai apertar minha mão e me dar um abraço. Não quero abraço de ninguém, não. Não. Pode ir, mano. E a gente vê um monte de gente seguindo o candidato, né? E tem gente que acha que seguir a Cristo é isso, é andar com uma camisa escrito Exército de Jesus. Eu já vi um monte de gente, Exército de Jesus, fumando. Bota lá no carro a serviço do rei, tocando um funk proibidão. E a gente vê esse tipo de coisa, como se seguir a Jesus e... Às vezes a pessoa não faz nem isso. Ela vive na igreja, participa de todas as campanhas. Nós vemos o exemplo bíblico disso, Ananias e Safira. Estavam na igreja constantemente, participavam de todas as campanhas da igreja, todos os serviços eles estavam ali, mas não é nem pelo dinheiro. O que Pedro fala? Pô, cara, tu não mentiu para mim, mentiu para o Santo Espírito. Que, na verdade, era um casal que vivia. Pô, obrigado. Vivia na igreja, tinha uma vida eclesiástica intensa, mas nunca seguiram a Cristo nos seus ensinamentos de amor, nos seus ensinamentos onde as pessoas podem olhar e ver o Cristo em você. Por quê? Porque você o segue diariamente. E quando foi feita essa pergunta para Pedro, você é um deles, você seguia eles, Pedro para, olha, caramba, cara. Eu estava sempre junto com ele, eu podia estar na casa dele, eu podia comer com ele, eu podia ceiar com ele, mas... será que eu seguia, no fundo da minha vida, o que ele ensinava? E quando essa pergunta foi feita para Pedro, pô, e você seguia ele? Pô, eu não. Aí vem a terceira pergunta, aquela que foi um soco no estômago. Você também é galileu. A Galileia era a favela judaica, tá, gente? Onde morava gente pobre, gente que não tinha muita condição. Na verdade, aquela música é muito linda quando se canta Galileu, você está chamando Jesus de favelado. Se você fizer um estudo histórico disso, você está chamando Jesus, é como se estivesse cantando assim, favelado, né? A tradução exata seria essa. E pergunta para Pedro, você também é galileu, né? Que morava as pessoas pobres, Jesus morava ali. Aí fica uma pergunta, como é que Jesus vai te dar um palacete se ele morava numa comunidade carente? Hoje ele virou um título de capitalização. E falam para Pedro, querendo dizer a seguinte coisa: você estava onde ele estava, cara. Na verdade, você até, cara, sendo um dele, você se parece muito com ele. Você pode ser mais alto, né? Ele ter 33 anos, tu já ter seus 41, 42. Ele ter mais ou menos 1,83, mais ou menos parecido fisicamente com o reverendo, e você ser mais alto. Mas tem barba, você até se parece com ele. Você até imita ele. E Pedro para, olha. Eu não. Aí o galo canta. Pedro olha, reconhece quem ele era. Cara, eu não o conheço em essência. Eu não sigo seus ensinamentos. Eu não pareço com ele, não. Imagina que... o que Pedro sentiu naquela hora? Quando ele caiu em si, que ele não... eu estou sendo repetitivo propositalmente, que ele não conhecia Jesus na essência de amor, ele não seguia os ensinamentos de Jesus e ele não parecia com Jesus porque ele não mostrava Jesus para os outros. Parou
e começou a chorar. Aí o galo canta e Pedro lembra daquelas palavras que Jesus falou para ele. E uma coisa muito chata, que eu não sei se alguém aqui já passou por isso, é que naquele momento Pedro enxergou quem era Pedro. Pedro enxergou quem era Pedro, porque até então Pedro achava que era um tipo de pessoa, mas nesse momento ele viu que ele era outra. Ele achava, não, eu sou bom pra caramba, eu sou o cara, eu boto a mão, eu exorcizo, eu prego, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo. Pedro pensava que era isso, Pedro pensava que era um cara bom pra caramba, mas na verdade ele não era. E Pedro entende, sua vida não era como ele achava, ele não enxergava a si próprio. E depois daquilo ele vai para o canto, chora. E queridos, né? A Bíblia também, perdão, o que Pedro vê ali é que ali ainda não era o cristianismo. O cristianismo ele foi fundado pelo apóstolo Paulo 20 anos depois da crucificação. Ali era o movimento cristão que Jesus começou, né? O cristianismo ele nasce de vários movimentos que ocorreram. João Batista funda o movimento batista, Jesus funda o movimento cristão, o Paulo funda o cristianismo. Mas ali Pedro ele nota uma coisa interessante: a vida cristã que ele levava era uma vida de hábitos. Uma vida de hábitos. Ele podia ter uma vida de oração, mas era uma vida de hábitos. Ele poderia ter uma vida de oferta, mas era uma vida de hábitos. Ele poderia ter uma vida de serviço a Cristo, nos últimos 3 anos que ele o acompanhou, mas era uma vida de hábitos, porque no fundo da sua alma, do seu coração, ele nem convertido era. E uma coisa super interessante, que mesmo sem ser crente, ele caminha sobre as águas. E, infelizmente, a gente vê a nossa realidade hoje, século 21, muita gente vivendo um cristianismo de hábitos. Muita gente vivendo um cristianismo de hábitos. Pessoas que se dizem crentes, crescem no evangelho, trabalham de tudo na igreja, mas olha a vida dessas pessoas. Eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando da vida diária. Quantos casamentos cristãos hoje têm acabado? Quantas crianças que crescem dentro das suas sociedades, na igreja, e se perdem. Minha sogra estava comentando comigo que um garoto ali perto do matadouro, eu perguntando quem é, poxa, fez 18 anos, a polícia matou, não sei quem é, não, aquele garoto que, caraca, o moleque foi na minha casa, brincou com a minha filha, o moleque era uma bênção cantando na igreja dele, se perdeu. Uma neta dela trabalha, uma neta de uma amiga da minha sogra trabalha num prostíbulo, a garota cantava na igreja. Aí você olha, que é isso, gente? Aí olha a vida da mãe, olha a vida do pai, pessoas crentes. Um pastor amigo meu me chamou para ser padrinho de casamento dele de novo, do terceiro. Eu falei, cara, vão dizer que o pé frio sou eu, você é teu padrinho de casamento pela terceira vez. E quando o casamento acabou, foi super interessante, era um casal de pastores. Nós fomos à casa deles em 2017, quando nós voltamos, ele postou uma declaração de amor no Facebook, quando olhou, abraçado com uma moça, eu liguei para ele, cara, o que é isso, cara? Eu fui na tua casa tem 2 semanas, tu estava bem. É, cara, quando vocês foram embora, a gente conversou, não deu certo, ela foi embora. Aí ela já casou com outro, ele vai casar com outro. Eu falei, pô, cara, não sei se você tem padrinho, não, vou dizer que o culpado sou eu. Cristianismo de hábitos. Ora muito bem, prega de forma maravilhosa, mas é um cristianismo de hábitos. Um cristianismo que as pessoas olham e não vê Jesus nele. A Bíblia mostra um jovem rico que Jesus vira para ele
Fala aí, cara, o que que tu quer ali? Mestre, eu oro, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo os pobres, eu participo de tudo, mas o que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que ele sabia que não tinha. Jesus, pô, cara, legal, vende tudo que... Jesus não pede o dinheiro dele, Jesus fala, você vai lá, você pega tudo que você tem, você vende, você dá aos pobres e depois você me segue. Ele, olha, o quê? Tudo bem, você está falando de um conceito judaizante, mas hábitos. Trabalhava por hábitos. No fundo, não conhecia o Cristo na sua essência. No fundo, não seguia os ensinamentos do Cristo. No fundo, não se parecia com Cristo. Não era cristianismo em Antigo Testamento. Um homem chamado Jó. Jó, terra de Uz dos caldeus, onde hoje é o Uzbequistão. Tá? Veio da religião praticamente sumeriana, era dos adoradores de Yahvé. Jó ofertava, Jó fazia de tudo. Jó oferecia sacrifícios pelos pecados que seus filhos iam fazer, pelas besteiras que as crianças fariam. E 40 anos depois, capítulo 2, versículo 5, Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Demorou 40 anos sofrendo para aquele homem conhecer a Deus em sua essência, seguir de coração e não por hábitos seus ensinamentos, para aquele homem se parecer com o Senhor que ele dizia que conhecia. A gente tem visto muito crente que culto de domingo à noite, tem igreja que tem feito 2 cultos. Mas ofertam bastante para todas as campanhas. Mas seus vizinhos, é uma praga. Conversa com a esposa, é um traste. Conversei com uma conhecida minha, também, né, divorciada de novo. Aí, pô, cara, mas como é que era? Vocês estavam na igreja? Olha, eu não quero saber de igreja nunca mais. Por quê? Porque meu esposo tocava na igreja durante anos. Eu sei, pô. Eu não fui no seu casamento porque eu trabalhei, cara. Teu pai matou um boi, né? Pô, eu tava doido para ir, cara. Eu não ia nem almoçar no dia. Meu marido cansou de tocar na igreja. A gente chegava dentro de casa e entrávamos em vias de fato. Se não fosse a Maria da Penha, ele estaria preso. Cristianismo de hábitos. Hoje nós temos visto muitos pregadores, muitos evangelistas, transformando Jesus num título de capitalização. Onde você der, ele vai te dar. Pô, não vai não. Onde tudo vai dar certo. Pô, não vai não. Não é porque você faz tudo certo que não possa dar tudo errado. Onde a melhor oferta que você pode fazer ao Senhor é um bem financeiro, e não a tua vida, não a vida da tua família. Ensinam um cristianismo de hábitos. Não ensinam a conhecer a Cristo na sua essência. Não ensinam a seguir os ensinamentos de Cristo. E por incrível que pareça, não ensinam a se parecer com Cristo. O maior presente de Deus, querido, não está por vir, ele já veio, é Cristo. Não para a gente viver um cristianismo de hábito, um cristianismo religioso, mas para quando a gente encontrar com ele, no dia do julgamento, ele virar para a gente, você me conheceu, você me seguiu, você me imitou, pode vir. Para ele mostrar para a gente que a gente não é quem a gente realmente pensa que a gente é. Para que ele possa mudar a nossa forma de viver, mudar a nossa forma de pensar, e para que a gente possa mostrar ao mundo quem é Cristo de verdade. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quando você tomar a ceia hoje, não estou julgando ninguém não, tá, gente? Eu mesmo já me fiz essa pergunta. Você conhece a Cristo de verdade? Porque é uma coisa que eu questionava muito na outra igreja, que não é um memorial. Eu sempre tive para mim que Cristo está aqui em essência ceando conosco. A gente conhece Cristo de verdade?
A gente segue os seus ensinamentos de verdade? A gente se parece com Ele de verdade? Não vivendo um cristianismo de hábito, mas vivendo um cristianismo de essência. Um cristianismo que as pessoas olham, olha lá, cara, como é que aquele cara trata a esposa dele? Como é que são os filhos dele, o relacionamento entre ele e os filhos, o relacionamento entre ele e aqueles que moram perto. Você segue os ensinamentos de Jesus de verdade? Como que você é no seu trabalho, na sua comunidade? Será que as pessoas não olham ali tão cristão? Ou pensam, será que sai alguma coisa boa disso daí? Será que nas nossas ações nós somos tão cristãos como somos nas nossas palavras? Será que a gente não vive um cristianismo de religiosidade? A gente se reúne em festa, em tudo, um churrascão, a gente vai lá, um casamento, mas quando o nosso irmão está mal, será que a gente vai abraçar ele? Às vezes, eu não tenho como te dar uma cesta, mas senta aqui, vamos dividir esse ovo comigo aqui. Eu como a metade, tu come a metade, deixa a metade maior para mim. Será que a gente faz isso? Será que a gente vive esse cristianismo que a gente fala? Ou a gente vive só uma religiosidade? Porque, querido, tem gente que não se mistura com quem é insignificante, com quem é desprezado pela sociedade. Naquela época eram as mulheres, hoje a gente olha para as pessoas que têm 3, 4 casamentos e isso daí não vale nada. Será como é que a gente olha para essas pessoas? Como é que a gente olha para prostituta, para mendigo, para cachaceiro, para bandido? Será que você realmente é quem você acha que é? Será que Cristo, se Ele olhar para você, mesmo não estando a 700 metros, você não vai começar a chorar porque você não é quem você pensa que é? Que o Senhor nos ensine a sua santa palavra, nos mostrando os nossos erros, os defeitos, nos mostrando que devemos nos comparar com Ele, vermos a nossa insignificância e mudarmos a nossa vida para que a gente pareça mais com Ele. Que o Senhor nos transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que o Senhor transforme a nossa forma de viver. Que quando a gente tomar a ceia hoje, a gente lembre que o sangue dele nos limpa e nos purifica de todo pecado, mas que a gente também é parte de um corpo, do corpo de Cristo. Porque hoje, que ele tem tanta gente querendo ser boca de Deus e falando cada coisa que Deus nunca falou, mas quase ninguém quer ser mão de Deus, porque a mão de Deus, ela limpa a sujeira, ela trata feridas, ela limpa as partes do corpo que a gente nem pode falar, mas é ela que limpa, é ela que medica. Seja a mão de Deus também, querido. Vá aonde Ele queira colocar as mãos. Que o Senhor nosso Deus nos ensine sua santa palavra. Que quando sairmos daqui, a gente tente conhecer a Cristo, seguir a Cristo e imitar a Cristo no seu íntimo. Que o Senhor abençoe. Pense nisso. Que o Senhor abençoe cada um no seu dia. Graça e paz.